Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou Marcelo Demarzo. Hoje a gente vai falar sobre Mindfulness nos esportes, mais uma vez, só que falando especificamente da aplicação de Mindfulness no montanhismo. E a gente vai receber um casal que tem trabalhado com isso, aplicado Mindfulness no montanhismo. Eles já estão entrando aqui. A André e o Ricardo. Deixa eu ver se eles já entraram. Acho que vocês têm que pedir o acesso, André e Ricardo, para eu liberar a participação de vocês aqui. É só pedir para eu acrescentar vocês, viu, Ricardo? Tô vendo que vocês estão aqui. Deixa eu ver se eu mesmo posso acrescentar. Ah, já está aqui. Pronto. Agora sim. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, Tudo Roberto? jóia, Ricardo? Boa Tudo jóia, André? noite. Boa noite. Joia. Tudo bom? Obrigado pela presença de vocês aqui, por terem aceito o convite para esse bate-papo. Nós somos Nós amigos que recentes, agradecemos. né? E É. hoje É verdade. tivemos a oportunidade de nos conhecermos recentemente, né? No final do ano passado, foi isso, né? Sim, E aí, desde então, a gente vem trocando várias experiências sobre Mindfulness e aplicação no montanhismo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. é isso. Então, nós estamos numa live do Centro Mente Aberta. A gente tem feito essas lives todas as quintas-feiras, às 19 horas, e sempre trazendo convidados que tenham trabalhado com experiência, né, no tema, nos vários temas de aplicação de Mindfulness. Então, prazer Legal. receber hoje aqui todos vocês que estão nos seguindo, e em especial o Ricardo e a Andrea. Queria começar aqui pelo básico, né, que vocês pudessem se apresentar e falarem um pouquinho do que vocês fazem. Ah, claro. Não, para a gente estamos muito contentes, né, de poder estar participando pelo convite, de compartilhar um pouco essa experiência, né, que a gente está tendo no montanhismo e o Mindfulness também. No confinamento também está sendo muito bom para a gente, ajudando bastante, mas assim, né, eu sou o Ricardo, o André está aqui, nós somos profissionais, aí atuamos nas empresas, né, com transformação digital, inovação, né, todas essas mudanças, projetos, né, e temos essa paixão pelas montanhas, né? É isso aí. A gente gosta de altas montanhas, mais precisamente, né? Começamos com corridas, aí fizemos ultramaratonas, né? Em montanha. E aí agora a paixão principal é alta montanha mesmo. E aí a gente formou aqui o casal R Extreme, né? Casal Andrea, Ricardo Extreme, inspiração da montanha, Mountain Inspiration, né? Que a gente chama. Porque assim, a gente gosta muito desse esporte, né? E ele traz um aprendizado bastante grande para a gente, né? Então a ideia é a gente poder compartilhar, inspirar as pessoas a qualidade de vida, a também trazer essa visão, esses aprendizados do esporte para dentro do seu dia a dia, né? Seja na vida pessoal, vida profissional. A gente vê o esporte sempre como uma coisa positiva, né? E a gente também dá saúde, né, na mente e também vários outros exemplos do dia a dia da gente, né? Então, essa é um pouco da nossa história aí. É isso aí. É muito legal aliar, né, o que a gente gosta com a atividade profissional, né? É isso que você É tem como bom. propósito, é muito interessante. Acho que até antes da gente começar, vocês poderiam falar um pouquinho o que é o montanhismo? Como é que vocês explicam o que é isso? Então, assim, é uma atividade, né, bastante outdoor, né? Então, assim, você está
realmente buscando montanhas, travessias de montanhas, muitas vezes escalada mesmo, né? Que você está aí com a mão apoiando, mas a gente faz mais o trekking em montanha, né? A gente faz em montanhas de altitude, então assim, montanhas acima de 5.000 metros de altura, né? Bastante Andes, né? Assim que a gente tem feito mais recentemente, né? Fazemos alguns Vulcões. vulcões também, né? Então, Só coisa simples, são tranquilo. ambientes são ambientes assim bem desafiadores, né? Fisicamente e mentalmente também, Uhum. né? Então eles são bastante desafiadores e é um pouco do que a gente fala, assim, a gente desafia esses limites para inspirar a nossa alma. Então a gente entra no perrengue, passa uns bons bocados lá, mas sai mais inspirado, sai com outra visão, renovados, né? É, Renovados como pessoas e como casal também, exatamente. A sabe? gente tem uma variação aí de terreno, de clima, neve, chuva, vento e estamos lá. É. E dá para qualquer pessoa fazer? Ou tem que ter um preparo super especial? Como é que é isso? Não, é bem acessível, sabe? Assim, óbvio que você vai para uma montanha de altitude, você tem que já ter um preparo melhor, mas ter esse contato com a natureza é acessível para todo mundo, né? Aqui no Brasil você tem montanhas até no máximo 3.000 metros, né? A Serra da Mantiqueira, muito perto aqui, Taubaté, São José dos Campos, Poços de Caldas, né? Poços de Caldas também tem, mas não é Poços de Caldas, não é lá, né? Minas. Mas é bem acessível, sabe? Realmente precisa ter um pouco de preparo, porque tem uma exigência, né, física, né? Então é bom ter assim um preparo de caminhada, um preparo físico um pouquinho legal, né, com alimentação. Mas ele é bem acessível, né, nesse nível. Nesse nível, Óbvio, sim, mas a hora que você começa a falar, passando dos 3.000, aí a brincadeira começa a mudar. Realmente, você tem que conhecer o seu corpo, tem que conhecer um pouco o que a altitude faz, tem que saber sobreviver, tem que entender de equipamento, alimentação, e quanto mais alto, maior é o desafio, né? Quanto mais alto, menos oxigênio a gente tem, mais reação no corpo, né? Mais risco, sim, mas também é muito mais bonito, né? É lindo. É num crescente, mas a gente pode começar com coisas mais simples, né? Qualquer pessoa pode com caminhar na Sim, com certeza, natureza, certeza. fazer um pouco de com subida na certeza, com montanha. E o certeza. Brasil tem várias oportunidades para isso, como vocês falaram. Sim, Tem sim. lugares lindos e a experiência realmente é fantástica. Esse É, contato aí, você nunca volta de uma trilha, de uma montanha, independente do tamanho dela, como você foi. É sempre um aprendizado incrível. transformador, né? É. Bem É, transformador. lá nos anos 90, vocês não eram nascidos ainda, mas eu fazia trilhas também. Até a metade ali dos anos 2000, eu fiz muitas trilhas eu tive essa experiência, muito interessante poder juntar o exercício físico com a natureza. Em que momento vocês E agora começaram a... a gente Desculpa, também pode está falar. esperando você fazer novas trilhas com a Pois é, gente a gente agora, tem né? o monte, Trazer para os anos 2000 aí. o Kilimanjaro no plano para a gente subir. Quando Exatamente. Não deu puder certo agora na sair. metade do ano, mas está no plano. É verdade, já tá pré-combinado. Mas quando que Exato. Com vocês certeza. descobriram Mindfulness, como é que isso entrou na vida de vocês? Por que que vocês se interessaram por isso, por esse tema? Sim. Foi muito dessa evolução, né, que você falou, né? A gente foi tendo essas experiências, né, na corrida de montanha, fomos indo para a montanha e fomos sentindo assim, né? A gente tinha um preparo, nós temos um treinador, temos um nutricionista, temos toda uma equipe, né, para nos preparar, né? E a gente foi sentindo assim que a gente estava bem, mas chegava em alguns limites, né, que a gente se expunha lá, que tudo isso, todo esse preparo, né, ele era colocado em xeque, né? E casos assim, meu mesmo, pessoal, de ansiedade na montanha, de você estar indo para um patamar mais alto da montanha e você não consegue dormir na noite anterior, né? Então, na alta montanha não tem, perdão, gastou energia, você não recupera mais, né? Então, isso foi um despertar muito grande para a gente. Falou, a gente precisa complementar toda essa preparação também, né, com uma preparação mental, né? Exatamente. Os próprios guias de montanha, né, colocam como a mente sendo 70% aí da preparação mesmo, considerando a alimentação e o físico. Tá aqui, tá na cabeça mesmo. Se Né? Até você a tiver própria um, autossabotagem.
que você acaba correndo, seu corpo poderia ir, mas o seu medo, a sua ansiedade impede de você fazer alguma coisa. É como se o físico tivesse preparado, mas acontece um bloqueio no nível mental, no nível psicológico. Exato. Exatamente. 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 Movido Isso acontece principalmente pela ansiedade. Isso pode acontecer no exercício em geral, né? Não só no montanhismo, né? A gente falou disso em outra live, como que a saúde mental e as ferramentas mentais acabam influenciando no Sim, desempenho físico, no desempenho dos esportes, né? Em especial nesses sim. esportes como o montanhismo, que tem um alto grau de desafio, né? De preparo. É uma exposição, né, em coisas que você muitas vezes você não sabe qual vai ser a sua reação ali. Você não tem um controle, né, de uma situação na montanha, muda o clima, você tem uma questão alimentar que você não conseguiu compactar direitinho, né, trabalhar direitinho. Então são situações que você tem que estar naquele momento, estar muito centrado em você, né, para poder tomar uma decisão, né, e não correr risco até de vida, né. E essas decisões, se você está com um grupo junto, você pode colocar até o grupo em risco se você estiver utilizando aí um lado somente emocional e partir para um desespero ou para alguma coisa, você pode colocar não só a sua vida em risco, mas o grupo. Então não é só a questão do desempenho, tem a questão da própria segurança do esporte, né? Em especial no Sim, caso do Exatamente. montanhismo e que tem, como vocês estão falando, tem muita questão do trabalho em equipe, né? Tem muito sim. estresse de equipe nessas situações? Aí tem equipe aqui, ó, já é uma equipe aqui, Ó, uma equipe aqui, coloca mais um dia já é suficiente. já pronto, já o Um dia caos, sem pode dia. virar o caos, é verdade. Mas tem muito isso, né? Assim, você não está sozinho na montanha, né? Então, assim, a gente está sempre nós dois, né? Já sempre um guia, dependendo da montanha, às vezes com outras pessoas também que compõem o grupo, né? Outras nacionalidades, outras culturas. Outras experiências também, né, que trazem para dentro. Então, isso é um conflito que acaba acontecendo, né? Nós mesmo, muitas vezes, assim, em algumas situações, a gente se viu, né, em Andréia melhor, eu numa situação não tão ruim, ou vice-versa, né? E como que a gente reage a isso? Vai puxar, né? Vai falar, não, você consegue. Aí a pessoa, né, já acabou, né? Aí a Consegue pessoa, porque não é você, né? E começa aquele bate-boca típico, né? mas é bem isso, sabe? Então, assim, lidar, né, com todo esse ambiente, ainda mais com o ser humano inserido em tudo isso, né? Ou confinado 3 dias numa barraca, né? Um casal, né? Com espaço reduzido, bastante equipamento, e 3 dias lá, ouvindo o vento e a neve do lado de fora, Tem os é uma fatores de brincadeira estresse boa. ambientais e das relações, né? Muito interessante isso. Sim, Exatamente, com certeza. Acaba exatamente. simulando um pouco o dia a dia né, da nossa vida, né? Esses vários fatores de Muito. estresse. E como é que vocês descobriram Mindfulness? Como é que vocês chegaram em Mindfulness? Acho que, Andréia, né, você tinha feito já um curso, um treinamento pela empresa, né? Isso, eu tive na época um curso assim mais focado para a empresa mesmo, até para liderança, né? Uhum. Foi um curso rápido, de um dia e meio, mas que você já vê todo o Despertou, potencial, né? né, que tem. E aí despertou a vontade de aprofundar mesmo. E aí, visto as reações, né, na montanha, autossabotagem que a gente já fez, desistência, o Ricardo que não dormiu à noite, e eu querendo dormir, ele ansioso e eu estressada porque queria, e alguns outros pontos, a gente falou, opa, né? Mais o auxílio do guia falando, né, de todo esse trabalho que a mente, né, é um fator maior, Importante. importante aí. Aí nós fomos buscar mais informações, né? A gente Chegamos começou a pesquisar, no né? Aí a gente UOL. chegou pelo UOL, né? Aí você, né, Marcelo? E aí a gente realmente entendeu, né, que o Mindfulness seria, né, uma ferramenta muito importante, né, uma prática bastante importante para a gente nesse desafio, né? Que era essa complementação de todo esse aparato, né, que a gente montou de equipe, treinamento, alimentação, equipamento, né? Que Isso, e o plano que a gente tem aí de 7 cumes e outras maratonas que você conhece, né? Legal. E, assim, uma dúvida que pode vir para as pessoas é, mas o próprio montanhismo não te dá essa ferramenta mental? Esse contato com a natureza já não seria suficiente?
Eu acho que assim, ela é muito benéfica, né? Quando você está realmente no contato com a natureza, tem alguns estudos aí que a gente acompanha, né? De como a natureza, né? Alivia um pouquinho essas tensões, né? Um pouco te abaixa um pouquinho, né? Mas na exposição, né? Do montanhismo na alta montanha, né? Você tem uma exposição um pouco diferente, né? Disso. Então toda a natureza que cerca ali ela às vezes joga contra você, né? Então é uma tempestade que vem, né? Como falou, fica confinado numa barraca, é uma alimentação que não dá certo. Eu acho que a prática do montanhismo, o contato com a natureza, quando ele ainda é no início, né, mais inicial, você tem menos estresse na barraquinha, tá mais tranquilo. A partir do momento que você começa a querer se desafiar numa alta montanha, onde você começa a incluir o fator risco, aí muda Quando o bem o desafio quadro. cresce um pouco, aí faz falta uma ferramenta mental para lidar com isso. E assim, lá, né, mas a gente também está vendo bastante importante também na aplicação do dia a dia no nosso treinamento, por exemplo, né? Na disciplina, em dormir, que é bastante importante para a gente recuperar dos treinos físicos que a gente tem, né? Então isso também não é só lá em cima, né? É também nesse dia a dia nosso de preparação para as expedições, a gente também está vendo ele inserido com uma importância bem grande, né? Não é só, logicamente, não é só o momento, né? Você tem que estar preparado antes para que o momento dê certo, né? E no próprio preparo, Exato, o treinamento mindfulness já pode ajudar. E aí vocês fizeram um curso de 8 semanas, né? Comigo. Como é que foi? Vocês acharam que é possível aprender mindfulness primeiro? Como é que foi esse processo? Depois, como que vocês começaram a usar dentro da atividade de vocês, do montanhismo? Eu acho que desmistificou algumas coisas, né? Que a gente falava assim, não, eu tenho que saber meditar, e para meditar eu não posso pensar em nada, tem que acontecer e eu não consigo, né? Então, isso acho que para mim foi o que primeiro desmistificou. Falou, calma, peraí, não é isso, né? Então, a prática não é essa. Então, aí a gente viu, opa, é possível, tem técnicas. Eu acho que assim, a gente traz, né, isso daí, né, o pensamento, a mente tem que pensar, né, da natureza da mente, né, pensar, trazer os pensamentos, como que você trabalha com esse pensamento, né, ser gentil com você mesmo. Então, assim, foi uma quebra realmente de alguns paradigmas, né, que a gente tinha, né, em relação a essa prática, né, essa coisa, tem que ficar ali quietinho, né, a gente ficou também. Como vocês imaginavam que seria o curso de mindfulness? Isso é bem interessante, né? Antes de começar, o que vocês imaginaram? É bem aquela história mesmo, né? Olha, não pense em nada, foque no momento, esteja aqui e não pense em nada, né? Porque pensar nesse momento está errado e fique. Eu falo assim, bom, a gente tem 8 semanas para tentar concentrar e fazer isso, porque eu nunca consegui, mas dessa vez nós vamos. Eu acho que já na primeira aula já teve uma quebra, já quebrou totalmente e falar, olha, o pensamento é normal, deixa ele vir, deixa ele passar e segue, né? A mente funciona assim. Então isso foi uma quebra muito grande. Verdade. É muito interessante. Assim, né? Pode falar, Ricardo. Pode falar. Não, assim, acho que eu ia falar assim, né? Toda a evolução, né, que você vai tendo nas 8 semanas, né, nas práticas, né, que você vai vendo e exercitando também, né? Você vai realmente entendendo um pouco mais isso, né? Então, assim, a gente está lá na montanha fazendo o nosso trekking, você não vai parar lá, sentar na pedra e ficar ali para você baixar a sua ansiedade, não vai acontecer isso, né? Então, você tem essa possibilidade de olhar, né, para dentro de você, aquele sentimento que você tem, mesmo fazendo uma atividade que você está fazendo, né? Então, isso também foi algo que foi, assim, quebrando para a gente, né? Mostrando uma realidade diferenciada, né? Isso, porque à noite é possível a gente parar aqueles minutinhos, mas no caminho, né, a hora que bate aquele vou conseguir ou não vou conseguir, oi, pensamento, obrigado, tchau, facilita, ajuda bastante. Isso é bem interessante, né? Porque se você imagina que você vai ter que parar durante a trilha para fazer, é algo que não é viável, né? Então, Exatamente, isso reflete o dia a dia também, né? Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Primeiro essa que vocês comentaram, será que eu vou conseguir ficar sem pensar
E não é sobre isso, né? A gente Não vai é? continuar Exato. pensando, só vai lidar melhor com os Exato. pensamentos. E depois, né, Perfeito. como que eu incorporo isso no meu dia a dia, né? Essa é uma dúvida muito comum, né? E como vocês Sim. falaram, é mais um estado mental que a gente vai levando para as atividades e isso cabe também para o montanhismo, com certeza. Não, perfeito. E até para o convívio aqui do casal também ajudou bastante. Vocês acharam que Ajudou melhorou a bastante, relação de assim, vocês? com certeza. Vocês Sim, estão de sim, acordo? acho que, assim, é... Estamos. Peraí. É. Não, mas eu acho que é uma perspectiva bastante diferente, sabe, que você começa a ter das situações, né? É você realmente ter lá aqueles 3 passos, né, de você realmente parar, né, observar, né, refletir, depois ter atitude, né, e você escolher, né, você ser protagonista da atitude que você vai ter, não ser ter aquela reação sem destrambelhada, Você sem coisa, né? explode, incomodou e Então, pronto, né? Não não é, quero. você não consegue 100% fazer isso, né? Nos dias, às vezes A gente você brinca realmente que ninguém pode, vai virar mas Buda, né? Mas um pouquinho é possível. é, Exatamente. Mas esse treino diário, essa prática diária aí, o fato de você parar aqueles minutos para entender o que está acontecendo com você, se sentir, né? se sentir, saber, peraí, por que eu tô assim, o que está me incomodando, se ver, né, mesmo naquele momento, né? Então isso ajuda muito. Aí você acaba vendo o outro também, né? Isso é Então bem legal, né? ajuda bastante. Esse tema que vocês usaram, né? Ser protagonista da própria vida, né? Que parece algo meio É, óbvio, mas não é, porque muitas vezes a gente é levado pelas reações, né? No dia a dia isso acontece muito, sim, né? E na exatamente. impulsividade. E poder de vez em quando parar e dar um passo atrás, né? Isso é bem legal. Você assume realmente o protagonismo daquele momento. Isso é bem legal. Sim. Isso acho que eu acho que uma das grandes riquezas, eu acho que a gente teve também, né, além de todo essa controle e tal, mas é você estar mais dentro de si, né? Você não tá se olhando, se sentindo, né? Qual que é aquela sensação que você tem muito agitada, né, que vem dentro, você já, pá, peraí, tem alguma coisa pegando, né? Então você trata ela de forma diferente, né? Isso é muito rico, eu acho. Isso ajuda lá na montanha a não sabotar, né? E falar, ai meu Deus, É, ajuda a você a entender, a focar se é um medo que vale a pena, se não vale a pena, se é um risco, se não é. E aí também aqui nessa no quarentena dia a aí dia. também ajuda a baixar um pouco a ansiedade da Com gente também. certeza, né? Quando batia, porque bate. A quarentena é subir um vulcão, né? Mais ou menos isso. Se a gente falar que não bate a ansiedade, que não tem aquele. Tem, só que aí você vai usar técnicas, vai olhar, vai fazer, vai respirar, vai sentir, e isso, nossa, ajudou muito, Isso muito, que eu muito, queria muito. ouvir A de gente acabou fazendo vocês. até uma quarentena produtiva até, a gente É, acabou gerando. Legal. E eu queria que vocês contassem alguns exemplos. Como é que vocês usaram na trilha? Vocês conseguem lembrar de alguns exemplos? Opa, sim, né? A Eu Andrea acho falou que sim, muito sim, eu dessas acho que saiu. situações sim. de autossabotagem, André. Depois, se você puder explicar como é que isso acontece na trilha, como é que você lidou com isso. Bom, eu vou contar, acho que um pouquinho, É, acho que uma história do Ricardo o Taik. case mais recente foi meu, assim, né, que aconteceu, né? Depois eu conto o meu, mas é que o O dele meu, dá o meu, uma. assim, foi muito, assim, porque na montanha, né, tem sempre uma questão de alimentação e também pela altitude, né, mexe muito comigo, por exemplo, com o meu estômago, o intestino, né? Então, no primeiro trecho, que foi a expedição para Aconcagua, no primeiro trecho do campo base 1, até o campo base 2, que estava mais ou menos 4.300, me deu, assim, uma dor de barriga muito forte, né? 22 quilômetros, E Nossa, ali, no nada. e andando ali, sabe, assim, né? E a gente tinha um tempo para fazer, né? Para chegar no campo base também, né? Que tinha todo o schedule da expedição, né? E você ali, aí você já começa, meu, o que eu estou fazendo aqui, né? Esse negócio não vai me levar a lugar nenhum, né? Por que eu vou estar fazendo aqui? Aí você vem aquela coisa, nossa, aquela mente de principiante, né? Que a gente aprendeu também, né? Nossa, isso aqui acontece comigo sempre, né? Então, meu, aí foi começando a quebrar, sabe? Assim, não, mente de principiante. Isso nunca aconteceu comigo, né? Foi mais ou menos esse pensamento, sabe? Nunca aconteceu comigo, né?
como que eu vou reagir? Aí, óbvio, né, o apoio da Andréa também foi fundamental ali, falando, não, vamos lá, nosso objetivo é mais forte que isso, né? Nós vamos chegar lá, vai tudo dar certo, tal, né? Vai chegar Então, ao campo base, lá a gente vai se organizar, que tem mais estrutura, né? Porque no caminho não tem estrutura nenhuma. Você não tem um banheiro, você não tem. Não é a parada a hora que você quer parar, não existe isso, né? Então, Bem legal, você pode então olhar para aquela foi situação como se fosse com curiosidade até, mesmo que era um desconforto. exato. Exatamente, exatamente. exato. Então foi muito assim. Então, assim, com essa mente de principiante, essa curiosidade, como que eu vou reagir, né? Não é porque acontecer sempre comigo que eu vou reagir como eu reagi lá atrás, né? Eu posso reagir diferente, né? E dar um resultado diferente. Então foi assim, durante, né, esses 22 quilômetros ali, foi sempre exercitando isso. Depois aí a mente já volta, se seta realmente para aquele objetivo, aí todo esse pensamento que vai consumindo, que vai sabotando, Porque a né? primeira Ele coisa que vai. vem é, não é pra mim, né? De novo, e não é pra mim. Não é. Te leva aos E não pensamentos é verdade. de desistência, né? Que é o que a gente chama de Exato. sofrimento secundário, né? Então, o É, desconforto exato. intestinal estava ali, mas muitas vezes o próprio pensamento piora a situação, né? Exatamente, é. Então foi um caso bem, para mim, bastante forte, né, nesse sentido. E a Andrea E usou um pouco você? de psicologia positiva, não foi só mindfulness, né? Falou, vai dar certo. É, é, Mas porque ele estava com abertura. Se ele tivesse fechado e eu falasse isso, com certeza ele ia virar uma. Mas não é porque não é com você. Talvez se irritasse Porque não é mais. você que está assim. Exatamente. E irritar mais. Porque às vezes é você querer trazer algo positivo ou falar, não, vamos aí, consegue aí. Peraí, você não está me vendo, né? Então vem aquele lado. Se você tiver fechado, é briga na Com certa. certeza. Se você não tiver com a mente do principiante, às vezes piora a situação, né? Esses comentários, é verdade. verdade, verdade. Exatamente, exatamente. E o seu case, Andrea? Bom, eu tenho medo de andar em pedra. Você fala, mas você sobe montanha? Isso. Um dia eu vou tentar explicar, mas isso, né? Então, eu tenho medo, dependendo da situação que eu estiver com as pedras, com uma situação, eu tenho medo. Quase não tem pedra, né? Nas trilhas. Quase não, né? E Imagina. dependendo da situação, eu preciso de um Só tempinho pedra. para me ajeitar. Eu falei, calma, que eu preciso pensar onde eu vou colocar meu pé, onde eu não vou. E numa subida, né, que a gente, porque para aclimatar a gente tem que subir até o nível mais alto e depois descer. Nós levamos tudo o que a gente precisava para o acampamento de cima, de montanha, a 5.000 e depois voltava para dormir a 4.300. Nessa subida, né, estava eu, Ricardo e o guia, subimos. Chegando lá, tínhamos um plano que seria deixar as coisas lá bonitinhas e descer. E o guia resolveu que tinha que montar a barraca e tal, aí estressou porque a gente não ajudou ele e teve uma falha de comunicação gigante. Eu fiquei extremamente nervosa. No primeiro momento, eu já ia falar, eu travei, eu não desço, daqui eu não subo, daqui eu não desço, eu não quero mais fazer e eu não vou fazer mais nada. E aí eu parei, eu olhei, calma, Andréa, peraí, você tá ficando nervosa por uma reação do guia que não tem nada a ver com você, você vai travar aqui na pedra, você vai gerar todo um medo, vai trazer tudo isso de volta. Então, Você conseguiu me fazer vi tudo isso ali na hora, situação. naquele momento. Eu me vi naquele choque, com o apoio do Ricardo também, ele calma, tranquiliza, enxerga a situação. O guia ficou agitado, também a gente tem uma amizade com ele, né? Então isso facilita, claro. Vê aonde você está, relaxa, calma, entende a situação, aí deixa essa discussão para depois, entendi, acalmei, consegui descer, porque vem aquele medo, né? Eu tenho que estar bem focada para descer as pedras, para passar por tudo isso. E conseguimos conversar com o guia, reverter a situação. Ele até trouxe um lado para a gente de maturidade que a gente teve com relação à postura a uma situação dessa. Ele mesmo E percebeu seguimos. que... Vocês contaram que era mindfulness? Falamos. Não, pior que falamos mesmo, é verdade. Falamos mesmo. Não, porque teve um controle e tudo, né? E realmente, normalmente o que aconteceria? Eu ia entrar naquele momento, como já aconteceu várias vezes, de
estresse, eu realmente ia travar, ia me machucar na descida, ia cair, ia gerar vários problemas. E já aconteceu isso no passado ano. E naquele momento Então, ali, o que que aconteceu que você conseguiu dar um passo atrás? Você lembra? eu vi eu seguindo, repetindo, né? Eu me vi fora da situação. Uhum. É como se eu parasse, opa, peraí, olha, André, você está explodindo de novo, isso vai acarretar várias coisas ruins. E por que que você está se sentindo assim com o estresse do guia? Faz sentido para você? Não faz? Em segundos, eu comecei a me ver, como se eu me visse, realmente. É engraçado falar isso, mas eu me vi. Aí eu falei, o problema é que o guia te irritou, tá te trazendo medo. Precisa ser assim? Será que não dá para entender que ele também está estressado, né? Vamos ter um pouquinho de compaixão, acho que faz bem, né? E principalmente comigo mesmo, né? Vale a pena passar por isso, né? Esse estresse todo é justificado, não é? Aí eu dei aquele passinho e falei, pera, já sei para onde eu vou nesse caminho, pera. Interessante que em poucos segundos, né, se a gente estiver treinado, dá para perceber tudo isso, realmente, essa conexão, né, entre Sim, uma situação disparadora, um pensamento, uma emoção, sim, né, e aquilo acaba reverberando, sim, aumentando. sim. Eu É tento engraçado aplicar você isso. se ver. Isso é uma das coisas que Como eu se você tento aplicar no saísse e dia a você dia. se vê. Esses É, momentos, né, de estresse alto, você poder se perceber. Tecnicamente a gente chama de metacognição ou metaconsciência, né? Que é a sim, observação de si mesmo. Só que falar sobre isso fica é, muito etéreo, né? Não dá para é, entender muito bem é, como é que isso acontece no dia a Não, dia. Esse exemplo seu é fantástico. é difícil até para explicar, né? É. Mas eu falei, gente, aconteceu, entendeu? Foi bem natural. E é a prática mesmo, né? A gente praticou bastante, né? e eu acho que Isso. assim, uma coisa também que foi bem positiva foi o resultado da mente estar boa com o corpo, sabe? A conexão Aham. disso daí fez a gente chegar mais alto, né? De uma maneira melhor, sabe? Foi muito legal também, porque a gente teve um desgaste, acho que a mente consumia muito a energia da Uhum. gente, né? Nessa ruminação, nesses pensamentos, né? E a gente conseguiu chegar muito bem, né? Em termos físicos, né? Muito mais longe do que a gente já chegou até Ah, é? então, Vocês né? acharam que Então influenciou no desempenho de vocês, no foi, rendimento? Sim, 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 foi com sim. menos desgaste físico, com menos É, dores, né, inclusive. eu acho que as dores também, eu acho que o foco que a gente dava na subida, na caminhada, em cada passo, né? Você poder estar tranquilo para saber aonde você vai colocar o pé, aonde você está, qual é o terreno. Isso ajuda você a ter menos lesão. O fato de você não ficar o caminho inteiro se auto-sabota, não sabota, auto-sabota, não sabota, consigo, não consigo, aí vou parar, não, acho que vou mais um pouco, não. Isso vai consumindo, né? A Isso ruminação vai. acaba tirando a sua energia, né? Sim, E muito Exatamente, tira o legal. foco, aí você vai pisar torto, vai se machucar, vai torcer o pé, porque você não tá lá, né? Isso é fantástico que Você você tá falou, né? ruminando. Se você está mais atento e menos no nível dos pensamentos, das ruminações, você percebe mais o ato, né? O próprio ato de caminhar. E isso acaba, sim, além de prevenir lesões, te aumenta o rendimento. Isso é bem interessante, sim, são coisas que são Exatamente. estudadas, inclusive, né? Mas é legal a gente é, ouvir alguém que fez, porque senão fica muito Não, no funciona campo na prática, teórico. é É, muito legal. Muito é, legal, porque funciona mesmo. muito bacana. É gostoso, né? a gente teve Muda a alguns perspectiva. cases de colegas que trabalham com atletas de karatê. E as artes marciais, teoricamente, levam, né, a muita consciência corporal. Mas, ao mesmo tempo, Sim, a gente tem uma tendência aos automatismos, inclusive dos movimentos, né? E quando eles é verdade. fizeram mindfulness, esses atletas, eles melhoraram os próprios movimentos, né? As posturas, né, da arte. E eles, mesmo que Aham, era uma arte marcial, né, que envolve, inclusive, uma parte contemplativa, ao sair do automatismo, melhorou o movimento e melhorou a performance deles, como, né, vocês falaram no caso do montanhismo. Bem interessante. não, Legal, a gente muito, está indo muito para o E nos bacana. finalzinho treinos já para as também. perguntas. Fala, André. Já? Ah, não, por favor, adoramos falar sobre isso. Quem tiver perguntas pode Ah, mandar para a gente aqui.
Pode falar, se queria falar mais. Até no próprio treinamento, né? Porque quanto mais perto das expedições, o treinamento fica bem intenso de corrida, de fortalecimento, né? Então, isso também a gente aplica bastante nos treinos aí, nos longos que a gente faz de corrida, na hora de fazer um fortalecimento para sentir até o músculo que está trabalhando mesmo, né? E não só lá, só fazendo a prancha, paro, fico e tudo bem, né? Então, eu sinto onde está pegando o meu músculo, onde ele está fortalecendo, o que está sentindo, se meu pé está mais torto, se não está, se está realmente trabalhando aquilo que eu preciso, né? A passada na corrida, né? Se minha passada tá legal, se a minha respiração tá controlada, se tá gostosa, né? Então você vai sentindo tudo isso, né? Bem É bem interessante, legal. você acaba melhorando o desempenho do próprio treino, né? A eficiência do treino. Sim. Muito legal. Exatamente. Teve uma pergunta lá no comecinho que a pessoa perguntou, não lembro quem foi agora, desculpe, mas como começar? Como começar no montanhismo? Que dicas que vocês têm? Vai para a trilha aqui, né? Não sei da onde que ela é, mas da região que ela tiver. Uma montanha menor, faça de um dia, um passeio de um dia. Tem até o Pico das Agulhas Negras, né? No Rio, eu não sei se é algo fácil ou longe. Experimente um dia inteiro como que a pessoa se sente. Aí vai vir aquele bichinho que vai dar aquela pegadinha e aí vai aumentando, né? Tem muitos parques aqui onde a gente mora, São Paulo, né? Mas tem muitos parques na região de Campinas também, muitos parques, muitas áreas abertas, assim, né? Que aí é começar realmente caminhando. Não precisa entrar na mata, você pode fazer uma estrada de terra, caminhando, sentindo, né? Você vai ganhando um pouco mais de confiança também, né? Para entrar realmente em algo um pouquinho mais vamos dizer, técnico, né? É bem importante, eu acho que essa experiência pessoal, porque também cada um vai se identificar com o esporte, né? Agora, quem já faz esse tipo de montanha, quer ir para o alto, né, alta montanha mesmo, então o que poderia ser? Faz que nem no Aconcagua, você não precisa ir até o cume, você pode fazer até o campo base, então experimenta para ver como o seu corpo sente numa altitude maior, né? É um trecho menos complicado que você vai experimentar e vai ver como é que seu corpo reage àquela situação. E aí você vai se conhecendo, isso é muito importante. Bem legal. Foi a Priscila, nossa grande amiga, que fez a pergunta. Ela falou, avisou a gente aqui. Então, Priscila, tenta aí já experimentar. Porque é fantástico. Muito bom. Não dá para voltar de uma expedição como você foi. E dá para aplicar muita coisa no dia a dia. Você traz tudo isso para o dia a dia. Teve uma outra pergunta aqui perguntando como que vocês aplicam Mindfulness no dia a dia de vocês. Eu acho que assim, é bem intuitivo, eu acho, sabe? Assim, a gente acaba, assim, eu, pelo menos, não acabo parando, tendo aquele minuto de respiração, assim, né? Então, acho que é muito mais intuitivo naquele momento em que você está sentindo que você está realmente transformando num problema do trabalho, mesmo no relacionamento e tal, acaba vindo muito intuitivamente, né? Sabe quando você vai ter aquela reunião complicadíssima do projeto no dia seguinte, às 9 da manhã, e aí você vai deitar meia-noite, que você ficou fazendo aquela, preparou tudo, e você sabe aonde vai pegar, e vão tentar mudar isso, você tá naquele estresse, e aí você vai dormir, né? Então você logo de cara tá cansado, dorme, acorda às 3 da manhã, aquela ansiedade, você vai pra janela, você abre a geladeira, você fica, então, não, mas preciso dormir. Não, mas e aí? E tal. E aí vem sim, né? Vamos parar, vamos colocar uma técnica, aí vai abaixando, você vai controlando a ansiedade, você volta ao estado normal, aí você consegue dormir novamente, tranquilamente, estar preparado para o dia seguinte. Então, eu já usei muitas vezes isso. Bem legal. Eu acho que faz muito bem pra gente e faz pros outros também, sabe? Porque assim, eu percebo muito, tinha muito assim, atrito, né, no trabalho, umas coisas bastante fortes, assim, né? E aí você realmente percebe, você mudar a sua perspectiva, a forma de você fazer, o seu entorno muda,
né? Legal. As coisas refletem dessa forma, sabe? É muito legal, né? Porque aí as pessoas Acaba começam quebrando também a aquela reagir de outra cadeia de forma. Exato, contaminação do estresse, né? exatamente, é. Então isso a gente vê assim, a gente fica, uau, né? Mudou, sabe? É muito legal isso. E é É, legal vale quando, como bacana vocês mesmo. falaram, né? Quando as outras pessoas nos dão um feedback, né? Como o guia deu para vocês. Bem interessante, né? Sim, Exatamente, sim. exatamente. Essa percepção, né, das outras pessoas. Legal. Infelizmente a gente chegou ao final. Queria que Mesmo, vocês é. dessem ó, os contatos de vocês para as pessoas, né, conhecerem mais o trabalho, pegarem as dicas. Como que as pessoas te Não, acham? bacana. Acham Legal. vocês? A gente a gente está nas mídias sociais aí como Casal AR Extreme, né? Então no Instagram, no Facebook, né? Temos também um portal, né? Que é o Fala aí. www.casalarextreme.com. Lá tem É, dicas, tem fotos. tem alguns posts nossos também contando dessa experiência com mais detalhe, né, na montanha, do curso que a gente fez também. Então, tem bastante informação nesse sentido e a gente gosta muito de compartilhar, né? Então, acesse o nosso portal, nas redes sociais também, no Instagram, pode mandar as mensagens, a gente, YouTube, também o estamos YouTube com o também. canal Legal. do YouTube. E perguntem mesmo, contem histórias. A gente também adora ouvir É, história de qual montanha foi, do que fez, de como está aplicando, que prática está fazendo. É sobre, né, todos os é, temas. A gente e, gosta muito é. mesmo. O Tem intuito da gente, né, o que inspira a gente é isso. Por enquanto aqui em casa, mas logo na volta a gente já vai show, ter quando der, alguns né? desafios por O aí. problema da quarentena é esse, tem que parar o montanhismo, faz em casa. Exatamente. É, Estamos assistindo bastante filme, sabe, de montanha, se preparando, né, Legal. para as que vêm, sabe? Isso foi também bem legal para a gente ver os desafios que tem, como que o pessoal supera. E é quando isso a aí, a gente foi gente. curtindo o filme. E os filmes, com certeza. E quando a gente subiu o Kilimanjaro, a gente faz outra live para contar como é que foi. Com certeza, lá em cima a gente vai fazer. A Olha, durante. tá no plano. Exato, exato. Não, tá marcado, viu, Marcelo? Com Tá Perfeito. mesmo. certeza. Muito legal, viu, Não, Ricardo, André? Obrigado pela participação, por essa conversa. Para quem nos seguiu, para quem não pôde nos seguir, vai estar depois no nosso canal do YouTube. Também depois, se vocês quiserem subir no canal de vocês, né, fica legal, disponível a com Com certeza, conversa. com certeza. certeza. E Bacana, vamos sim. para quem gostou dessas conversas, toda quinta-feira a gente faz aqui no Instagram do Mente Aberta. Como a gente estava falando, fica gravado no YouTube para quem não pôde seguir ou quiser rever a conversa. Então, obrigado A gente novamente. acompanha. Legal. Obrigado Obrigado também, a pelas gente que pessoas. agradece, Pode falar, pode falar. Marcelo, pelo convite, né, todo mundo que acompanhou aí também, né, acho que a gente fica bem contente de bater esse papo. E assim, para você, né, Marcelo, só temos gratidão mesmo, porque foi muito transformador na vida da gente. É, foi mesmo. Gratidão. Foi um Com prazer. certeza vai levar a gente cada vez mais alto nos cumes aí da vida e das montanhas. Para mim foi um prazer, porque vocês são fantásticos, o trabalho de vocês é muito legal, né? E também um tema que me interessa muito. Então, é uma troca legal. Legal, gratidão, tamo junto. Nos seguir. Obrigado, Ricardo. Obrigado, André. Até a próxima. Um grande abraço para vocês. Até, Até, tchau, tchau, obrigado, tchau. tchau. Obrigada, tchau, tchau.